Saiu o trailer do GTA 6 e tu sabia que ele já foi visto por mais de 60 milhões de pessoas? E o que é mais curioso, sabia que tu pode ganhar dinheiro com o GTA 6 mesmo que tu nem compre o jogo? Será que investir na indústria dos games é uma boa? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre a empresa que é dona do GTA 6 e no final eu falo o que eu acho sobre o setor de games e se eu vou investir nessa empresa ou não. Para quem não sabe, a empresa que é dona do GTA 6 é a Take-Two. E tu pode estar pensando, Felipe, mas não é a Rockstar? Olha aqui que eu já vou te mostrar. A Take-Two é dona da Rockstar, como vocês podem ver aqui, assim como de outra franquia de sucesso, que é a 2K, que faz um jogo que eu amo, que é a NBA 2K, apesar de aqui no Brasil ser praticamente impossível achar alguém que jogue basquete, e é uma franquia que já tem bastante tempo e reconhecimento. E aqui também tem outras marcas, um pouco menos conhecidas, pelo menos por mim, mas se tu é jogador de videogame, provavelmente tu conhece pelo menos algum jogo que são dessas marcas aqui, Rockstar ou 2K. E aqui eles estão mostrando basicamente uma projeção de qual o valor do mercado de games nos próximos anos. E para quem não sabe, um número muito bizarro é que a indústria de games ela é maior do que a indústria do cinema e do que a indústria da música juntas. Mais alguns números interessantes, olha aqui, ó, eles estão estimando que mais ou menos mais de 3 bilhões de pessoas jogam videogame em 2022, são jogadores de videogame. E estimam que esse número de jogadores vai crescer a uma média de 3% ao ano de 2022 até 2025. E também esperam que o mercado de games móveis, né, no celular, ele vai crescer ainda mais. Vai crescer 5% ao ano até 2027. E aqui a Rockstar, um dos principais títulos da Rockstar estão aqui, ó. E olha aqui os números absurdos do GTA V. Ele faturou mais de $1 bilhão. E ele é o jogo que melhor vendeu nos últimos 10 anos. E ele basicamente vendeu quase 200 milhões de cópias. E eu achei uma matéria aqui que diz que basicamente quanto que ele custou. Então, se tem 1 bilhão de faturamento e a gente vai ver quanto que ele custou, a gente pode ver que foi um jogo bem lucrativo para a empresa. E olha aqui, ó, segundo o Google, ele custou uns 246 milhões de dólares. Por um lado, um faturamento de mais de $1 bilhão e tendo custado 246 milhões, vamos arredondar até para 300 milhões, a gente pode ver que foi realmente um excelente negócio. Outros jogos de sucesso dessa marca são Red Dead Redemption, que também vendeu quase 100 milhões de cópias, a franquia como um todo. E mais alguns jogos da franquia, que esse aqui, La Noire, também eu achava muito legal, onde tu é detetive e aí tu resolve casos como se tu fosse um detetive da polícia. E mais alguns fatos curiosos desse jogo aqui, foi o primeiro jogo que foi selecionado para estar num festival de filme. E como eu já tinha falado, a franquia 2K, que basicamente tem o seu maior sucesso no NBA 2K. E aí todo ano basicamente eles lançam uma nova versão. A franquia já vendeu quase 150 milhões de cópias no mundo todo e é um dos maiores contribuidores para as receitas recorrentes da empresa Take-Two. Então, na verdade, é uma franquia que é bastante importante para o negócio da empresa. E essa parte da representação aqui é uma parte que divide um pouco, porque se tu é um jogador de videogame entusiasta, possivelmente essa parte vai te dar raiva. Agora, se tu é um investidor que quer ver a empresa maximizando o lucro, tu vai gostar de ver o que está escrito aqui. Antigamente, como é que acontecia? As empresas, elas faziam o jogo, gastavam para fazer esse jogo, vendiam esse jogo e aí tinham esse faturamento e aí faziam a conta. Quanto que faturou, menos quanto que foi gasto e aí via se o projeto tinha lucro ou prejuízo. Só que isso era antigamente. Já faz algum tempo que as empresas hoje estão tendo meios de faturar mesmo depois que o jogo já foi vendido. Eles fazem isso de diferentes formas, sejam criando um conteúdo adicional extra que tu tem que pagar para ter acesso a esse conteúdo, seja te disponibilizando uma moeda virtual dentro do jogo e para tu ter acesso a essa moeda virtual tu tem que pagar dinheiro de verdade. E essas são basicamente as duas formas, o que são chamadas de microtransações dentro do jogo. E basicamente essas são as principais formas das empresas gerarem essa receita recorrente após a venda do jogo. E eles estão aqui, ó, explicitamente dizendo que assim, ó, depois que o jogo for lançado, eles têm que ter uma estratégia de monetização pós-venda, pós-lançamento desse jogo para cada jogo. Então, cada projeto que eles têm, vamos lançar um novo jogo, beleza, então o jogo vai ser isso. E depois que o jogo estiver lançado, como que a gente vai tirar dinheiro dos jogadores? Basicamente é isso que eles estão dizendo aqui. E aqui a empresa faz uma linha do tempo das aquisições que ela fez ao longo do tempo. 2017 adquiriu essas empresas, 2018 nenhuma, 2019 apenas essa aqui. E aí nos últimos anos, 2021, 22, 23, a empresa realmente
foi às compras e adquiriu outras marcas para ficar debaixo do seu guarda-chuva. E acredito que essa aqui, ó, essa Zynga, apesar de eu não conhecer nenhum jogo, ela é uma das mais relevantes, porque ela tá lá no início da apresentação. Se vocês lembrarem, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver. Se eu não me engano, ela é focada em jogos mobile. Então, bem diferente da parte de videogames, ela é focada num outro segmento que tem sido muito lucrativo e, como eu já mostrei para vocês, o crescimento esperado do segmento mobile é maior ainda do que o segmento de videogames. E claro que para desenvolver um jogo para celular é muito mais barato que desenvolver um jogo para videogame, um jogo cheio dos gráficos e efeitos especiais. Então, daqui a pouco, para a empresa, acaba sendo mais rentável focar um pouco mais nessas estratégias de jogos mobile. Ó, e finalmente vamos começar agora a ver a parte financeira da empresa para ver se realmente se ela é um bom investimento ou não. Mas antes queria te pedir, se tu está curtindo aqui o conteúdo do canal, clica para se inscrever e compartilha esse vídeo com mais pessoas, assim tu ajuda o canal a crescer e tu não perde nenhuma dica que eu poste por aqui. Muito obrigado pela ajuda e olha agora que interessante a figura que eu vou mostrar. Em azul, basicamente, é a receita que a empresa tinha com a venda de jogos e outras vendas. E aqui nessa cor que lembra um vermelho, vamos dizer assim, ou um marrom, enfim, mas essa outra cor aqui que não é o azul, é a receita recorrente que a empresa tem com seus clientes. E olha como nos últimos anos eles conseguiram aumentar em muito essa receita recorrente. Então, na verdade, a venda do jogo mais tradicional, ela já não é mais tão relevante para as receitas totais da empresa. E esse é um movimento bem comum nas empresas de tecnologia. Elas cada vez mais querem receitas recorrentes, querem clientes pagando todos os meses, ao invés de apenas fazer a venda uma única vez e depois ter que se esforçar para fazer uma venda novamente para o mesmo cliente ou para outros clientes. É muito mais interessante para as empresas terem produtos que os clientes pagam de forma recorrente, como uma assinatura de streaming, por exemplo. E realmente aqui em 2023 o valor dessas vendas recorrentes são mais de 2 vezes o valor das vendas tradicionais. Então a empresa fez alguma coisa de diferente de 2022 para 2023. E basicamente ela está dizendo aqui, ó, a transformação com aquela empresa que eles adquiriram, que eu falei que ela era mais focada no setor de mobile, que é a Zynga. Então possivelmente uma das grandes causas dessa mudança nessa figura aqui foi a aquisição daquela empresa. E aí fecha com a explicação que está mostrando nessa figura aqui, que está mostrando as receitas por tipo de plataforma. Ou seja, azul seria os videogames, o vermelhinho aqui, ó, aquele marronzinho, é o computador e o mobile é o amarelo. E olha como aumentou o amarelo em 2023, muito provavelmente fruto da aquisição daquela empresa que eu já falei para vocês. E olha aqui como em 2023 o setor de mobile basicamente quase metade de todas as receitas da empresa. E quando a gente olha para essa parte aqui, que basicamente diz o dinheiro que a empresa tem disponível, ou na conta corrente, ou em alguns investimentos que são facilmente transformados em dinheiro, então é por isso que se chama dinheiro e equivalentes, a gente consegue perceber que em 2023 teve uma queda bem forte nessas disponibilidades. Aqui em 2022 era basicamente 2 bilhões e meio, porque aqui, né, começa em milhões, e a gente vê que em 2023 reduziu basicamente quase 1 bilhão e meio. Então o que será que aconteceu de 2022 para 2023? E eu vou dizer para vocês que ao longo desse vídeo aqui eu já dei algumas pistas do que aconteceu, mas agora obviamente eu vou mostrar de forma bem clara para vocês entenderem. Então, se a gente quiser saber o que aconteceu com o dinheiro de uma empresa, a gente vai lá para a demonstração de fluxo de caixa, que em inglês aqui é cash flow. E aqui está mostrando, nessa parte aqui, o dinheiro gasto nas operações da empresa. E olha essa linha aqui, ó, aquisições de novos negócios. Olha o valor que foi gasto aqui, basicamente mais de 3 bilhões, se eu não me engano, que aqui acho que também está em milhões, vamos ver aqui. Sim, aqui está dizendo em milhões de dólares. Então foi gasto mais de 3 bilhões de dólares em aquisições em 2023. E se a gente comparar com os outros anos, os valores dos outros anos foram muito inferiores. Então realmente aqui o valor que foi gasto para comprar novos negócios é uma das principais explicações do porquê as disponibilidades de dinheiro da empresa caiu tanto de 2022 para 2023. E olha que interessante, mesmo com os números muito absurdos que a gente viu agora de crescimentos, de número de vendas, de faturamento, a empresa em 2023 ela teve um prejuízo de mais de 1 bilhão de dólares.
Nos anos anteriores ela tinha tido um lucro ali na casa de perto de 500 milhões de dólares e agora em 2023 ela teve esse prejuízo. E aí vamos tentar entender por que ela teve esse prejuízo e quando a gente começa a olhar aqui a demonstração, a gente começa a ter algumas respostas. Ó, tu pode ver aqui, ó, que o lucro bruto não foi muito diferente dos outros anos. Na verdade, em 2023 ela teve maiores vendas, até porque ela adquiriu outras empresas, então provavelmente esses resultados estão sendo somados aqui. E o lucro bruto foi maior. Então, o que será que aconteceu? Olha aqui, ó, as despesas de vendas administrativas e despesas gerais, essas cresceram muito, muito mais do que nos últimos anos. Então, olha aqui, ó, a empresa em comparação com 2022, ela teve um lucro bruto de basicamente 300 milhões de dólares maior, só que as despesas gerais, administrativas de vendas foi mais ou menos 1 bilhão de dólares maior. Então, realmente, essa linha aqui fez a diferença no resultado para se transformar do que era um lucro para um prejuízo. E essa linha aqui também de despesas de publicidade, olha como ela foi muito maior do que nos anos anteriores. Nos outros anos não tinha chegado a 300 milhões de dólares e aqui passou de 1 bilhão de dólares. Lembrando que o jogo muito aguardado, que foi até o motivo que me fez eu fazer esse vídeo, que é o GTA 6, só vai ser lançado em 2025. E que outro jogo muito rentável para a empresa, que é o NBA 2K, a versão de 2024, só foi lançado em novembro de 2023. Então não teve muitos meses ainda para contar com o resultado. Mas será que a empresa entregou um bom resultado para o investidor no passado? É isso que eu vou te mostrar agora. E a gente vai aproveitar e também vai olhar 3 ETFs do setor de games para a gente dar uma olhada se será que é um setor que entrega um resultado muito bom para o investidor. E eu ainda comparei também com um ETF neutro, que seria o IVV, que é o ETF que replica o principal índice americano, que é o S&P 500. Ó, me mexi aqui do lado para não atrapalhar. Olha aqui, ó, o Take-Two, que é a empresa dona do GTA 6, é essa linha verde aqui. O IVV, que é o ETF neutro, é o azul aqui, que é o que investe no S&P 500. E aí o Hero, o Gamer e o Expo são ETFs que investem no setor de games. E aí eu vou mostrar aqui o resultado em diferentes intervalos temporais. Por exemplo, ó, de 2022 até 2023, basicamente um ano e um pouquinho, a empresa Take-Two foi a que teve o melhor resultado. Depois veio o ETF de Games Expo e depois veio o IVV. Se eu botar agora no ano de 2023, no ano corrente, olha como o resultado também está parecido. Primeiro a Take-Two, ou seja, a empresa do GTA parece que está indo muito bem. Depois a Expo, depois o IVV. Agora se eu botar um ano fechado, também não mudou muita coisa, só mudou os valores aqui. Agora se a gente botar 3 anos, olha que como 3 anos o ETF neutro já está ganhando em disparada dos ETFs setoriais e da Take-Two, que é uma empresa do setor de games. Se eu botar 5 anos, bom, aí parece que teve um ETF que se sobressaiu, mas de novo, o IVV que está lutando contra outros investimentos do setor de games está tendo um melhor resultado. 10 anos, aí realmente parece que a Take-Two no longo prazo teve um resultado muito interessante, muito melhor do que o IVV. E só a gente tomando cuidado aqui, ó, que tem ETFs que são mais recentes, como o Expo e o Hero, então eles não existiam antes de 2018. Então a comparação fica um pouco ruim. Mas igual eu vou fazer 20 anos, ó, tu vê que o IVV já fica mais próximo da empresa Take-Two. E se eu botar todo o período aqui, aí realmente parece que teve um momento que, no passado, que essa empresa descolou absurdamente do IVV e teria entregado um retorno muito interessante para o investidor. Então a gente acabou de ver que a Take-Two teve retornos interessantes em vários intervalos temporais e como a maioria dos ETFs de games perde para um ETF neutro, que é o IVV, na maior parte dos intervalos temporais. Isso é esperado, já que ETFs setoriais historicamente não têm resultados muito bons quando comparados com ETFs neutros ou ETFs ponderados por alguns fatores, ou vamos chamar de características, que é mais fácil de entender, que já tem historicamente comprovação que elas trazem mais retorno no longo prazo. Então, assim, geralmente investir em ETFs setoriais, por mais badalado que seja o setor de games, setor de tecnologia, setor de inteligência artificial, geralmente eles podem ter um resultado melhor no curto prazo, mas no longo prazo, na maior parte das vezes, não vão ter um resultado melhor do que um ETF neutro.
Tá, e o que eu achei da empresa? Olha, eu confesso que foi a primeira vez que eu parei para analisar a empresa, ou na verdade qualquer ação do setor de games especificamente. E embora ela tenha dado esse prejuízo recente, eu acredito que quando realmente ela lançar esse título, GTA 6 e outros títulos que são esperados, ela vai ter um resultado muito bom e historicamente ela entregou um bom retorno para o investidor. Então realmente é uma empresa que eu acho que vale a pena tu investir um tempo para conhecer, porque ela pode vir a fazer parte da tua estratégia de investimentos. Com certeza essa empresa já provou que ela sabe fazer bons games, sabe agradar as pessoas e isso com certeza se traduz em vendas, em receita para a empresa. Então, do setor de games realmente parece uma empresa bastante interessante de tu aprofundar a tua análise, mas por favor não faça uma decisão de investimento simplesmente porque tu gosta do GTA 6, tu acha que o GTA 6 vai ser um sucesso e aí então automaticamente tu acha que investir na ação dessa empresa vai te dar um bom retorno. Não é bem assim que funciona. Tu precisa ter uma estratégia por trás e precisa saber os motivos que te levam a tomar certas decisões de investimento que devem ser o mais racionais possíveis. E aí me fala abaixo, tu gostou da empresa? Vai investir nela? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.